O sol da Bahia brilhava forte naquele dia, mas nenhuma luz se comparava ao brilho que emanava dos olhos de uma mãe. Após décadas de uma saudade que apertava o peito, a notícia que tanto esperava finalmente havia chegado. Seu filho, Isaac, viria de São Paulo para revê-la. Anos se passaram como folhas levadas pelo vento, marcando o tempo em fotografias amareladas e em lembranças guardadas a 7 chaves no coração. Prepare-se para testemunhar um momento único, carregado de emoção e significado. Não perca cada detalhe dessa linda história de amor e perseverança. E essa emocionante história será contada por Meire. Olá pessoal, eu sou a Meire e hoje estou aqui no canal do meu irmão para contar uma história muito emocionante que eu tive o prazer de ajudar a realizar. É a história de uma mãe que esperava pelo abraço do seu filho há 46 anos. E você vai assistir, tá bom? Compartilhe e curta, porque você não vai se arrepender, porque é muita emoção, envolve emoção, amor, espera, fé, muita ação de Deus, com certeza. Deus agiu muito nessa história e você vai gostar, então assista. Milagre em São Paulo. Meire ajuda mãe da Bahia a reencontrar filho que não tinha notícias desde 1994 e não o via desde 1979. Tudo começou em 2016, quando eu voltei. Na Baixa do Vigário, depois de 23 anos e conversando com Dona Deusa, perguntei pelo seu filho Isaac, que tinha saído da Bahia em 1979. E ela me disse que não tinha nenhuma notícia dele, mas que ela só iria morrer quando tivesse notícias dele. E eu falei para ela que eu ia começar a procurá-lo nas redes sociais, e assim eu comecei a compartilhar essa história em busca de Isaac. Mas não tive nenhum resultado. Hoje eu sei o porquê. Isaac nunca teve nenhuma rede social. E, quando foi o ano passado, eu estive lá na Baixa do Vigário novamente. E Dona Deusa tinha passado por uma fratura no joelho, ficou 6 meses sem pôr o pé no chão. E estava andando com o andador. E novamente ela me disse que não iria morrer até ter notícias de Isaac. Quando foi no mês de novembro, eu tive um sonho. Sonhei que eu ia à Baixa do Vigário e levava um presente para a Dona Deusa. E eu ficava tão feliz, mas tão feliz, até mais do que Dona Deusa. E acordei achando estranho. Como eu posso dar um presente que me deixa mais feliz do que a quem recebe? E aí veio na minha mente, Isaac. Comecei a procurar, dessa vez em grupos, postando a história que eu precisava encontrar Isaac, para fazer o reencontro com sua mãe, que o esperava há 46 anos. E há 31 anos não tinha notícia nenhuma dele. Foi aí que a Derley me chamou no Messenger e me disse que poderia me ajudar. Logo eu passei o meu contato do WhatsApp para conversarmos melhor. Achei para ela as informações e ela conseguiu uma cópia da carteira de vacina contra a Covid-19 do Isaac. Ele tomou as 3 doses da vacina em unidades básicas de saúde diferentes, mas todas localizadas ali no centro de São Paulo. Comecei a procurá-lo nas unidades básicas de saúde, mas nenhuma podia fornecer o endereço dele. Então, fui à última unidade básica de saúde e resolvi mudar de tática. Já que o pessoal da vacina não me informava nada, eu vou procurar por morador de rua e aí a diretora dessa unidade básica de saúde. Fernanda, localizada na rua Libero Badaró, 282, no centro de São Paulo, encaminhou para as meninas e descobri com as meninas que ele não era morador de rua. E elas se sensibilizaram com a minha história e foram pesquisar. E descobriu que naquela manhã ele tinha passado no CIES, unidade hospitalar em Pirituba. Aí começou minha luta, ligando para esse hospital, até que enfim consegui falar com alguém que se simpatizou muito com a história. Porém não podia me fornecer o endereço só com a autorização de um delegado. Agora eu preciso de informação. Para saber se eu não corria nenhum risco, fui à delegacia do meu sobrinho Silas, que é um policial civil em Salvador, quem conseguiu a ficha do Isaac, e me garantiu que era limpo, que eu podia ir sem medo.
Então fui à 70ª delegacia e o delegado me informou que ele não tinha essa autoridade para me fornecer um documento, conhecido como pedido de cooperação judicial. Somente um juiz poderia me dar essa autorização. Então, fiquei um pouco desanimada. Como eu iria ter acesso a um juiz? No domingo, fui à igreja congregar e Deus mandou esta palavra. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Isso era algo impossível de acontecer, porém Deus tomou o caminho e aconteceu exatamente como o homem de Deus falou. E o pastor naquela noite falava-se claramente: eu não sei o que você está buscando, mas amanhã vai haver providência. E eu dava tanto glória a Deus porque eu sabia que era a resposta sobre a minha busca ao Isaac. Eu ia ter resposta na segunda. Chegando ao fórum, conversei com os seguranças que me passaram para a assistente do juiz, falei o que eu precisava e ela me disse que não podia fazer nada, porque era em Pirituba, outro distrito. Eu não pensei 2 vezes, peguei o metrô até a Barra Funda e de lá o trem para Pirituba. Rodei muito em Pirituba e descobri que lá não tinha fórum. O fórum que atendia lá era o da Barra Funda. Então eu pensei, não vou voltar, já estou aqui, eu vou direto na Unidade Básica de Saúde de Engenho Velho. Chegando à Unidade Básica de Saúde, uma enfermeira me atendeu, pegou todos os meus dados e os dados de Isaac. Mas eu não senti confiança a princípio, ela não se identificou com a minha história. Então eu pensei, já estou aqui mesmo, vou andar nas ruas de Pirituba. Encontrei um agente de saúde, conversei com ele, ele pegou meus dados e os de Isaac e disse que iria ver se conseguia me ajudar, porque ele mesmo não tinha acesso ao prontuário que teria o endereço atual de Isaac. Também não senti confiança e continuei andando. Encontrei uma moça, uma agente de saúde. O nome dela era Kátia, me aproximei dela e perguntei para ela onde ficava o ponto de ônibus para voltar para na estação de Pirituba. Ela me perguntou: você está perdida por aqui? Então respondi: eu não, mas eu estou procurando alguém que está perdido aqui. E passei a contar a história e ela imediatamente olhou no seu tablet e falou que ele não fazia parte dos pacientes dela, mas que ela iria encontrar quem era o agente de saúde que cuidava da saúde de Isaac. Agora um pequeno detalhe, há 2 meses atrás, Isaac não tinha nenhum agente de saúde, isso porque ele morava lá há 15 anos e ele foi na unidade básica de saúde e fez uma reclamação e a unidade básica de saúde destinou Adriane para cuidar dele. Então Kátia encontrou Adriane e passou todas as informações. Adriane, a agente de saúde, foi até a casa de Isaac, mas ele não estava lá. E ela deixou meu número lá e um recado de que eu precisava falar com ele, porém ele não me ligou, mas ele foi até a unidade básica de saúde falar com Adriane e chegando lá, ela perguntou se ele gostaria de falar comigo e explicou que Mary era uma moça que estava desesperada para encontrá-lo e ele aceitou falar comigo. Isso foi numa quinta-feira, 19 de março, pela manhã. Quando eu vi Isaac, eu o reconheci de primeira. Vi nele a aparência do pai, dos irmãos e não tive dúvida. Esse é o Isaac, filho da dona Delsa. Comecei a falar com ele, mas a alegria era tão grande que invadiu meu coração. Imediatamente gravei um vídeo para a irmã dele, mostrando que eu já estava indo para a casa dele com ele ao meu lado. A alegria era tão grande. Eu sorria muito porque eu tinha encontrado um prêmio muito valioso, o filho da dona Delsa, que esperava por ele há 46 anos, e agora eu tinha a possibilidade de realizar esse reencontro. Meus pensamentos se perdiam, como ia ser difícil. Convencer Isaac a voltar para a Bahia. Eram tantas perguntas. O que fez ele vir para São Paulo e deixar tudo? Por que nunca mais voltou lá? Mas todas as perguntas eram vazias porque Isaac não tinha resposta. Mas Deus já tinha trabalhado no silêncio que habitava em Isaac. Há 15 anos em Pirituba e não tinha nenhuma agente de saúde que cuidava dele. E há 2 meses ele foi à unidade básica de saúde e reclamou sobre isso. E a unidade básica de saúde designou a Adriane para cuidar dele. E desde 2012 que ele tinha vontade de voltar para a Bahia, mas não tinha coragem.
Então eu já encontrei um coração amolecido com um desejo de reencontrar sua família. Conversamos bastante, ele me perguntou se eu iria voltar lá para visitá-lo. Eu falei com certeza, mas eu vou deixar meu endereço aqui. Caso você sinta vontade de ir à minha casa, as portas estão abertas, mas se você não for, eu venho aqui te ver. E deixamos certo que daqui a 2 meses eu iria levá-lo para a Bahia para ver sua família. Porque quando eu fiz o convite para irmos para a Bahia, ele falou, só se você me levar? E eu falei, eu levo sim, com certeza. E ele me disse, é sério, eu pago sua passagem. E eu falei, mesmo que você não pagasse, eu te levo do mesmo jeito, eu trabalho e te levo. Quando é no dia seguinte, ao meio-dia, ele estava batendo no meu portão, meu filho avisou. Eu fui ver quem era, e para minha surpresa, era o Isaac se derramando em lágrimas. Eu o abracei, e perguntei para ele o que está acontecendo. Ele disse, eu quero ir embora amanhã. Eu falei, calma aí, amanhã não dá para mim, eu sou diarista, preciso avisar meus patrões. Mas que tal a gente agendar a passagem para o sábado, dia 29? Ele concordou, entramos e ele almoçou conosco e ficou a tarde toda aqui. Fiz mais outras chamadas de vídeo para Mariazinha, Gerson e Edizeu, seus irmãos. E no fim da tarde, ele foi embora. E na segunda-feira eu fui novamente a Pirituba para pegar o dinheiro, já deixei certo com ele. Na sexta, dia 28, ele está aqui em casa para no sábado a gente viajar para a Bahia. Na sexta-feira recebemos a visita de 3 sobrinhas dele que vieram conhecê-lo. Todas moram aqui em São Paulo. No dia seguinte fomos para a rodoviária. Embarcamos nessa viagem que estava prevista para chegar na Bahia no domingo às 7 horas da noite. Mais uma vez, todos falavam que era impossível o ônibus chegar nesse horário, que seria bem mais tarde, mas Deus foi fiel o tempo todo. Eu declarei que nós íamos chegar antes das 7 horas e não depois, e Deus cumpriu isso. Nós chegamos lá às 6 horas da tarde. E quando chegamos na casa da Dona Delza, foi uma alegria tão grande, tantos fogos e pessoas esperando a chegada do Isaac. Aquele povoado da Baixa do Vigário estava quase todo em peso ali esperando a volta de Isaac. Foi muita emoção desse reencontro. De uma mãe abraçando seu filho, foram 46 anos de espera para ela viver aquele momento maravilhoso e inesquecível para ela e para mim. E de ver tanta alegria em um reencontro, que ficará gravado não só na memória de todos que presenciaram, mas aqui onde deixo gravado nesse canal do meu irmão. Abraça mais, bora! Segura, cuidado. Os dois agora querem desgrudar mais não, ó. Eita, meu Deus. Ai, muito bem. Gostei de ver. Tem que ser assim mesmo. Esse tá que tudo vai melhorar. Vai não, pra que chorar? Aquele reencontro na Bahia não foi apenas um abraço apertado, preparada com o sabor único do amor materno, de risos, de lembranças compartilhadas ao redor da mesa farta, preparada com o sabor único do amor materno. E que sirva de exemplo para todos. Nunca perca a esperança em algo que você tem buscado. Existe um Deus que sempre estará presente nos momentos que você mais precisa. Basta crer e Ele tudo fará. Ela vai, o filho dela. Ela vai ao encontro. Aqui. Vai abraçar a mãe primeiro. Agora bora lá, depois.
Não tá gravando aqui, eu já falo com vocês, beleza? Gravando de lá, gravando de cá. Ela quer abraçar mais, abraça mais. Abraça mais, bora. Amanhã também ela sabe. Pronto, agora deixa os dois aí, deixa pra ficar a foto. Segura, cuidado. Oh, meu Deus do céu, eu não quis ter esperança, meu filho, não quis te ensinar, graças a Deus. Agora só sair com os outros, que todo mundo quer ali. Se a senhora querer sentar, Vou dar uma filmada aqui pra Adeline, mostrar como é que está aqui, ó. Ó ele ali, ó. Ele aqui é só festa, esse é o João, irmão dele. Dona Delza saiu para descansar. Dona Delza tá ali, ó. Aqui é a sobrinha. É tudo família, sabe? Quando não é família, é primo, é amigo. Mas tá assim, ó, cheio de gente. Esse aqui de azul é meu tio. Esse é primo. E essa festa dele, né? Vamos ver que festa que tanta gente tem aqui. E lá dentro tá os comes e bebes, são muitos também. E aqui tá os comes e bebes. Olha. Olha como está feio. Ai, meu olha, gente, olha isso aqui. Olha. Eu não posso comer, maldade.